Neste dia, neste momento, que é um momento histórico no Brasil, de uma paralisação que já dura 8 dias e as consequências vão sendo sentidas a partir do momento que os dias vão passando e a gente fica sem combustíveis, o efeito dominó vai acontecendo, por isso hoje a gente recebe o cientista político Leandro Matsumoto com a gente aqui. Leandro, muito obrigado por ter vindo. É um momento realmente ímpar no Brasil, né? Olha, o momento que nós estamos passando é um momento de grande dificuldade. Eu acho que a rua pode ser o maior exemplo disso. Hoje você anda pela rua, você não vê ninguém, a sensação de vazio, não é, a todo momento, desde o final da semana até o início dessa semana, e que mostra uma crise institucionalizada hoje perante o poder público no âmbito do governo federal, que demorou para ter uma reação. Eu acredito muito nessa demora do poder de reação por parte do governo federal. O governo teria, então, esperado que os manifestantes se cansassem e resolvessem não continuar a manifestação, mas não foi isso que aconteceu. Exato, acho que eles apostavam muito naquela questão de que aquilo virasse uma crise, não é, a tal ponto que a população se revoltasse contra os caminhoneiros, e que não foi o caso. Não é? Ou seja, o governo ele esticou muito uma conversa. O governo federal veio aparecer a partir de quarta, quinta-feira, quando o abastecimento já estava prejudicado. E hoje essa comunicação, querendo ou não, capilarizou na sociedade, onde a sociedade se revoltou aí contra essa demora do governo. Nós temos algumas reportagens aqui para a gente poder conversar. O governo publicou em edição extra no Diário Oficial as 3 medidas provisórias anunciadas pelo presidente Michel Temer para acabar com a greve dos caminhoneiros ontem à noite. O Temer também vai suspender os impostos sobre o diesel por 60 dias. Vamos ver. O pronunciamento foi feito pouco antes das 10 da noite. O preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. O preço do óleo diesel, já barateado pela redução de 46 centavos, será válido pelos próximos 60 dias. Anunciou a edição de mais 3 medidas provisórias. A isenção da cobrança do eixo suspenso nos pedágios, não só de rodovias federais, mas também das estaduais e municipais. Assinei também medida provisória para garantir aos caminhoneiros autônomos, era uma das reivindicações, 30% dos fretes da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Também uma terceira medida provisória, estabelecendo a tabela mínima de frete. O ministro Carlos Marum garantiu que a redução do combustível chegará às bombas. O PROCON está inclusive, editando medida e vai fazer fiscalização no sentido de que o nosso objetivo de que essa redução chegue ao tanque do caminhoneiro se torne realidade. Para garantir as medidas, o governo irá gastar 10 bilhões de reais. A Polícia Federal abriu 37 inquéritos em 25 estados para investigar se empresas de transporte apoiaram os caminhoneiros nas paralisações. Aqui no Congresso Nacional, a semana também promete ser bastante agitada. O Senado deverá votar o projeto que estabelece o preço mínimo para o frete, um dos itens da pauta dos caminhoneiros. Na Câmara, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, convocou uma reunião com toda a liderança para definir a pauta da semana. Entre os projetos prioritários está o que regulamenta o transporte de cargas. Leandro, a questão ontem o presidente se pronunciou, falou das medidas e disse, inclusive, que estava atendendo a quase todas as reivindicações, né? Essa manifestação, a pauta começou com a diminuição do valor do preço do diesel, o frete do eixo erguido. Aqui a gente tem algumas medidas anunciadas aqui pelo presidente, né? E a reivindicação começou justamente pelo preço do diesel. Ele disse que vai dar um desconto de 46 centavos em impostos no preço do litro do diesel. Isso acontecerá por 60 dias. Redução correspondente aos valores do PIS, COFINS e da CID somados. A isenção do eixo suspenso nos pedágios em todas as rodovias do país.
essas são algumas das reivindicações que os caminhoneiros faziam. Garantir aos caminhoneiros autônomos de 30% dos fretes da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Uma tabela mínima de fretes conforme previsto no projeto de lei 121. Isso vai ser votado hoje no Senado Federal. Agora à tarde será votado. Ainda não está aqui, mas ele vai acompanhar esta tabela mínima para que os caminhoneiros possam sobreviver, porque hoje não há possibilidade de sobreviver com esse valor de frete que os caminhoneiros têm que cobrar e não podem cobrar mais caro. Agora, a questão é por que os caminhoneiros, então, com essas medidas que o presidente falou ontem, não aceitaram a greve? Provavelmente porque quem ele está negociando não é a categoria como um todo, é isso? Exato, eu acho que faltou, com essa demora na negociação por parte do governo federal, falta legitimidade hoje para a identificação de quem são as lideranças do movimento, não é? Hoje você pega, por exemplo, na quinta-feira, quando foi feito o primeiro gesto por parte do governo federal em assinar um termo de acordo, na hora que assinou o termo, já estava, na Baixada Santista já estavam se falando que ninguém ia aceitar o termo. Ou seja, não existe uma legitimidade, tanto é que é importante destacar nesse cenário todo o protagonismo do governador Márcio França, que tomou a frente em determinado momento para poder liderar essa negociação, porque percebendo que ali naquele momento não estava sendo refletido, não é, aquilo que o governo federal estava tentando fazer e o que vem tentando fazer. Ontem você perceba que ontem o governo, após o pronunciamento em cadeia nacional do presidente Michel Temer, mesmo assim as manifestações permanecem ainda no dia de hoje. Acabamos de ver uma manifestação aqui em Santos dos donos de vans que estão indo lá, aliás, daqui a pouco a gente vai para lá, para Alemoa, ao vivo falar com o Alexandre Piqui. Os caminhoneiros estão lá e hoje já houve manifestação de outras categorias em apoio a essa greve. E olha, o que me parece mais preocupante é que hoje essa greve ela passa a ter adesão de outras categorias. E aí você passa a ter um ampliamento da base da greve, não é? Isso e capilarizado em todas as cidades do país. Então, você começa a ter uma dificuldade maior de negociação por parte do poder público também. As medidas seriam medidas especificamente para os caminhoneiros. Só que a população que abraçou a causa, né, precisa ser beneficiada. E ninguém nos falou nada, por exemplo, da gasolina, que o preço é exorbitante, um aumento atrás do outro. E você quer ver, na última manifestação que nós tivemos no país, grande desse porte, nós tivemos lá no impeachment da presidente Dilma naquele momento, nós tínhamos um grupo favorável e um grupo contrário. Nessa nós não temos um grupo contrário, nós temos toda a população, não é, concordando aí praticamente com os termos, porque entende que hoje o preço é abusivo do combustível, o preço dos pedágios, enfim, toda essa situação que o Brasil se encontra, né? Então, é uma manifestação silenciosa, você vai nas ruas, você não percebe quebra-quebra, você não percebe arruaça. É uma manifestação que entrou na sociedade e que hoje o poder público, o governo federal encontra uma extrema dificuldade de poder reagir perante a isso.